Fala galera, está começando o primeiro episódio do Acredite Se Quiser. Esse projeto que eu montei para poder falar de tudo que eu gosto: ufologia, paranormal, fantasmas, mula sem cabeça, espírito, enfim. Mas eu não tô sozinho. Pesquisa se faz de dois, é muito melhor a dupla. E comigo, ela, Agnes Franco. Yay! É o Agnes Franco aqui com o PH. Obrigada pelo convite de participar desse projeto, PH. É isso, nós vamos estar com vocês uma vez por semana. E qual que é o caso de hoje, hein, PH? Hoje nós vamos falar do milagre de Sol em Fátima. É isso aí, um caso super interessante que com certeza a maior parte de vocês já ouviu, mas nós vamos trazer uma perspectiva um pouco diferente sobre esse caso, inclusive trazendo algum contexto histórico que explica algumas coisas que aconteceram ali. É isso, bora pra vinheta? Bora! Metamateriais, abdução, avistamentos inexplicáveis, mutilação animal, seres extraterrestres. Acredite se quiser. Pois é, eu tenho que confessar uma coisa antes de começar esse papo, que durante muito tempo, da minha infância ali, nos domingos assistindo Fantástico, passava matérias. Fantástico era uma bizarrice sem tamanho naquela época, e eles passavam matérias sobre esse milagre de Fátima, e com imagens daquele filme, O Milagre do Sol, que apareceu Nossa Senhora no céu e as pastorinhas lá rezando. E eu vendo aquilo, eu me borrava. Eu passava mal com aquilo. Eu achava aquilo assim completamente assustador. E eu sempre tive aquilo na minha cabeça que era uma coisa assim, divina, que era uma parada santa. Mas depois, com o tempo, pesquisando, procurando, eu achei uma possibilidade que, a meu ver, parece ser bem mais plausível, que é uma possibilidade ufológica. Para mim, esse caso todo, ele é um grande caso ufológico que ocorreu naquela época e que a Igreja Católica se apossou desse fato. Eu diria até que possivelmente é um dos casos com mais testemunha, né? Porque a gente está falando de 50 mil pessoas enxergando o fenômeno. Tem muitas testemunhas nos registros aí de gente que viu. Então, antes de começar a entrar nisso, por favor, o que foi o milagre do Sol em Fátima? Então, rapaz, você sabe que o negócio foi o seguinte: o povo estava lá em Portugal, nós estamos falando de 1917, é, três crianças foram testemunha de várias aparições. Então vamos começar falando do principal dia, que era o dia que tinha 50 mil pessoas, quer dizer, há registros que falam de 20 mil pessoas, e há registros que falam de 50 mil, enfim, mas era muita gente. Nas fotos que existem, vocês vão poder ver isso no Instagram. Nas fotos dá para a gente ver que tinha muita gente mesmo, lá numa área rural de Portugal, de repente, um lugar que chama Cova da Iria, em Fátima. Fátima é porque a cidade de Portugal se chama Fátima. Então, nesse lugar, apareceu um objeto, uma coisa redonda, que as pessoas descreveram como sol, inclusive as três principais testemunhas, que vocês vão entender, né, para quem não conhece o caso, por que essas três crianças são as mais importantes, elas comparam aquilo com um sol, com um disco, inclusive, um objeto redondo que parecia ser um sol mesmo. Eles falam que o objeto era prata opaco, gente, e falam inclusive de luzes de cores diferentes nas bordas deste objeto que chegava a refletir na paisagem, entende? A luz batia
na paisagem, aquilo refletia muito nas pessoas, em tudo ao redor. E uma outra coisa muito interessante é que este objeto zigue-zagueava. Gente, zigue-zaguear, desculpa, mas Pois é, as pessoas inclusive falam nos testemunhos lá que pegaram as pessoas que elas confundiram com o sol, mas o sol não zigue-zagueia no céu, ele não faz pirueta. não, e tem mais, as pessoas falaram que dava para ver o sol. Sim, o sol estava de um lado e o objeto do outro. Exato, até onde eu sei, não tem 2 sóis, né, exceto na música do Nando Reis. Mas fora isso, E não outro tô detalhe que esqueci de falar, que antes dessa aparição estava chovendo, assim, horrores, muito, muito mesmo. E quando o objeto apareceu, e ele ficou ali no céu se movimentando, quando ele foi embora, todas as pessoas que tinham se molhado com a chuva aguardando o evento estavam sequinha, sequinha, sequinha. secas. Não tinha Exato. nenhuma gota de água mais na roupa. Exatamente. E essa aparição durou 10 minutos, né, e aí, assim, essa Sim, coisa da roupa seca, os meninos do Hangar até falam isso no episódio deles, essa coisa da roupa seca é muito evidente, radiação, quando né? exato, quando tem presença de radiação, exatamente. Pois E é. aí vamos lembrar o seguinte, né, eu acho que tem alguns pontos interessantes para a gente falar. A gente falou do objeto, mas a gente ainda não falou de por que isso virou um milagre. Porque, além do objeto, apareceu uma imagem de uma mulher, que mais adiante foi então associado a Nossa Senhora. Sim, mas é importante dizer também que não foi todo mundo que conseguiu enxergar a Nossa Senhora. Mas o objeto todo mundo viu. Sim, a 100% das pessoas que estavam lá viram um objeto, mas não foram todas as pessoas que conseguiram enxergar a senhora lá, a mulher que estava lá, que atribuíram que fosse Nossa Senhora. Exatamente. A gente vai voltar no detalhe de como foi descrita essa imagem, mas antes vamos falar um pouco das 3 protagonistas dessa história, que eram 3 crianças, 3 crianças pastoras, né, que estavam ali naquele lugar levando os animais e tal, que é o Francisco, eles eram primos e irmãos ali, né? O Francisco, que na época tinha 8 anos, a Lúcia, que tinha 10 anos, e a Jacinta, que tinha 7. A Jacinta era irmã do Francisco e a Lúcia era prima deles. Essas 3 crianças conseguiram ver essa mulher, né? E por isso elas são protagonistas, porque como o PH falou, nem todo mundo viu a mulher. Todo mundo viu o disco, mas não a mulher. Pois é, as meninas, as meninas e o menino, né? Eram duas meninas e um menino, como você mesmo disse. Elas estavam ali na região, pastorando as ovelhas e tal, pela região, era uma região rural. E em determinado momento, a Lúcia avistou no céu alguma coisa muito brilhante, muito grande, e começou a se mover em direção a elas. Elas ficaram um pouco assustadas com aquilo. Detalhe, isso aí foi 6 meses antes desse evento que a gente narrou no início. Elas viram esse objeto chegando, se assustaram e o objeto parou próximo a uma pedra. E elas se ajoelharam naquela época, a religião era dominante ali, o catolicismo era predominante, elas se ajoelharam para rezar, pedir proteção. E segundo as crianças, a luz se transformou em uma mulher que disse: "Não temam, não estou aqui para machucar vocês." E começou a conversar com as crianças. Ela se identificou como sendo Nossa Senhora e que queria fazer algumas revelações para essas meninas. Mas para ela fazer essa revelação, elas teriam que todo mês, no mesmo dia e no mesmo horário, irem ao mesmo local para encontrarem com a santa. E depois de 6 meses fazendo isso, ela faria um grande milagre para mostrar para todo mundo que era real e que seria feita a revelação de 3 milagres para essas crianças. E elas foram tendo esses avistamentos frequentemente no mesmo dia de todos os meses até chegar no dia do avistamento. E elas contam que em um desses avistamentos a senhora não estava sozinha. Ela era com um ser menor e que elas imaginavam ser menino Jesus e um outro maior, parecido com um anjo. Então, essa passagem para mim é um troço
surreal. Eu sei o seguinte, que em um dos episódios, porque o que aconteceu? Depois que elas... Assim, a Lúcia, que era a prima, né, dos dois irmãos, desde a primeira vez que eles viram, a Lúcia não queria que contasse pra ninguém o que aconteceu ali. E aí, eu acho que foi a prima, a Jacinta, que acabou contando pra mãe, e a mãe contou pra mãe da Lúcia. E a mãe da Lúcia questionou a Lúcia do que era e tal. Vamos lembrar aqui que em nenhum momento as crianças, até então, disseram que estavam vendo Nossa Senhora. Elas falavam de uma mulher. E esse detalhe Acho que ela se revelou como uma senhora depois pra elas, não foi? nunca se revelou, PH. Mas peraí, então. Desculpa agora, então. Agora eu quero que você me tire essa curiosidade. Como é que eles falaram que foi Nossa Senhora? Isso foi a igreja que colocou também que era Nossa Foi, Senhora? foi a igreja, foi a igreja. E aí, a hora que a gente Caramba! for falar do contexto histórico, de o que estava acontecendo ali naquele momento, político, em Portugal, dá para entender por que aquilo aconteceu. Ô Agnes, eu juro pra você que eu sempre que eu pesquisei sobre esse caso, eu sempre achei que as meninas, desde o primeiro momento, sabiam que se tratava de Nossa Senhora. Nunca, nunca falaram, Olha nunca isso. foi. Inclusive, tem um. Tem uma coisa que para mim é muito estranha, porque se você pega os primeiros relatos, vamos lembrar de novo, você já disse aqui que foram uma série de, acho que foram 8 encontros, ou 8 vezes que as crianças foram nesse lugar, até chegar ao fatídico 13 de outubro, que foi o dia da grande aparição e que tinha essa multidão de gente. Mas em nenhum momento houve grandes diálogos nos registros anteriores. Isso é coisa que eu achei em pesquisa científica, site, enfim, tem vários ufólogos que comentam sobre isso também. Porque os primeiros registros são coisas curtas, não tem aquele monte de coisa que Nossa Senhora teria dito e não sei o quê. A impressão que dá é que isso foi criado. Tá, poxa, agora minha cabeça explodiu. Então tá. Então, qual que é o contexto ali da época ali pra igreja ter esse poder tão forte de dar a sugestão do que era e todo mundo comprar a ideia? Primeira coisa é o seguinte, vamos lembrar que a gente estava no meio de uma guerra, né? Primeira Guerra Mundial. E não só no meio de uma guerra, mas Portugal estava acabando de sair do regime monárquico para um regime de república. E não foi uma transição tranquila. Vamos lembrar que o antigo rei de Portugal, que era o Carlos, né, Dom Carlos, ele e o filho dele foram assassinados com a chegada desse momento histórico. Então estava tendo muito conflito. Por quê? O que estava acontecendo na Europa, não só em Portugal, mas na Europa? Era um momento de mudança filosófica. Então, havia um movimento ali, a gente está falando de iluministas, né, que já estavam vindo, de livre-pensadores e tal, que queriam essa separação mais clara entre a ciência, a razão, da igreja, da fé. E isso ali, naquele início de século, era uma coisa muito forte e que afetava a política toda. A Igreja Católica, na verdade, vinha sendo altamente questionada. Vamos lembrar de novo que a gente vinha de um período de 300, 400 anos de uma força gigantesca, de o Estado e a Igreja serem praticamente a mesma coisa, e aquele momento ali, final do século de 1700 e alguma coisa, de 1800 e alguma coisa para 1900, era exatamente esse momento que a Europa rompia com essa junção tão forte entre o Estado e a Igreja. Então, se questionava muito a Igreja Católica nesse momento. Então, isso por si já é um fato muito importante. Para vocês terem ideia, uma das primeiras coisas que aconteceu quando veio a República foi a expulsão da Companhia de Jesus e fechar convento, proibir religião nas escolas. Havia, por parte da República, uma certa perseguição. Não era perseguição, mas, na verdade, havia ali uma mudança de regime, né? Então, a Igreja Católica ela estava sentindo muito essa... perdia força, né? Essa é que é a verdade, perdia a Então, força. resumindo, eles viram nisso aí uma oportunidade de, opa, peraí, vamos mostrar que o que a igreja fala é real, é forte e que... Exato. Nossa. Exato. E para além disso, cara, vamos, 55,
1.000 portugueses foram mandados para a França. Fora gente que foi para países africanos, que foi para Angola, que foi para Moçambique, porque tinha ali todo um contexto ainda do processo de colonização. Então, tinha também uma... Gente, guerra custa caro para qualquer país. Guerra custa caro em termos econômicos e guerra custa caro em termos humanos. Precisava também ter oferecer para o povo alguma coisa para continuar tendo aí alguma esperança, entende? Então, se por um lado tinha sim uma coisa, porque essa história do comunismo assombrando, o medo dos comunistas, gente, isso aí é antigo, isso não é de agora, né? Então tinha também uma conversa acerca do comunismo, porque a gente está falando de um período que aconteceu a Revolução na Rússia, né? Foi nesse contexto aí que estava acontecendo uma revolução ali do lado, né? Na Europa ainda. Então, de um lado você tinha pensadores mais liberais, pensadores que estavam falando de república. Você tinha também os caras falando do comunismo, de dividir, de o poder para o povo trabalhador, do Estado na mão do trabalhador, e você tinha no meio disso a igreja tentando disputar espaço. Na política se diz que não existe espaço vazio. Dentro do poder não há espaço vazio. E o que estava acontecendo ali era isso, era uma disputa ideológica, era uma disputa de poder de verdade, sabe? Tá, e nesse contexto aí, como é que a igreja ficou sabendo que as meninas estavam tendo essas visões? Então, tinha um padre, né? Tinha um padre ali da região, e esse padre, no início, esse padre questionou, mas depois, no dia desse evento grande, em outubro, dia 13 de outubro de 1917, inclusive havia alguns sacerdotes ali da Igreja Católica que presenciaram também, que viram o evento. Então, isso já facilitou muito. E aí, esse padre, que era o padre ali da vila, né, do vilarejo deles, esse padre viu. E esse padre, então, passa a falar, não, é Nossa Senhora. Isso é Nossa Senhora. Mas as crianças mesmo, elas nunca disseram isso. Depois, né, porque é o seguinte, os 2 irmãos, eles morrem cedo por conta da gripe espanhola. A Lúcia fica viva. E a Lúcia acaba virando freira, né? Ela morreu em 2005, se eu não me engano, com 97 anos. Exato. Inclusive tem umas teorias de conspiração que falam que ela foi substituída, que não era a verdadeira Lúcia. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que era a Lúcia, sim. Eu acho que aí daí é um pouco para além. Mas a Lúcia, primeiro que ela passa uma vida sem falar, né? Porque ela vai para um convento desses que fica completamente enclausurada e ela não tinha contato com o mundo. Olha, isso pra mim, na verdade, pareceu que quiseram dar um cala-te-boca nela. Tipo assim, fica quietinha aí, não fala nada. Eu acho também. Essa história, à medida que você começa a procurar e pesquisar, ela fica, cada vez que passa, mais estranha. Mais estranha no sentido que eu falo que não é o que foi retratado pela Igreja Católica. Não é. É sim um evento ufológico. Vou questionar aqui. Não sei se você, que é mais entendido do assunto, pode me ajudar. Por que essas aparições, então, se elas eram realmente divinas, não apareceram direto pro pessoal da igreja? Pros padres, pra quem fosse lá? Então, tá aí uma pergunta, né? Tá aí uma pergunta. Porque, na verdade, essa coisa de aparecer pra criança não é nova, né? Tem outros casos na história na história da Igreja Católica, das aparições marianas, que envolvem também crianças, como o caso da Salete, que a gente estava até comentando, né, PH, que dá facinho outro episódio. Exato. Que também tem crianças envolvidas, ali acho que eram 2 crianças apenas, que também presenciaram, então isso não era uma coisa nova, né, então, agora eu acho que vale a pena a gente entrar aqui nos detalhes dessa figura, como era essa figura que as crianças viram, né? Elas falam que era uma mulher que aparentava ter 15 anos de idade, então era jovem. E o mais curioso para mim, tem 2 coisas para mim que são muito, aliás 3, que eu acho muito interessante. Primeiro, ela era transparente, segundo as crianças. Segundo, ela usava bota branca. Quem já ouviu história com bota branca?
E terceiro, que é muito similar ao caso da Salete, e a gente vai falar isso num outro episódio, ela carregava no pescoço um colar. E essa coisa, para mim, é muito interessante porque se é transparente, não é sólido, não é matéria sólida. Pode ser 1 milhão de coisas, pode ser um holograma, pode Olha, você ser... estava usando um colar, provavelmente era o holograma de alguém. Então, cara, e um colar. Ela usava um colar e a Salete também usava um colar. Com uma bola no final, com um negócio luminoso, me parece, isso eu não tô muito certa. Mas ela fala de um colar, a menina fala de um colar. E com 1,10 m de altura, meu amor. 1,10 m de altura. Me fala. Como é que uma santa vai ter 1,10 m? Tá bom, vamos pro humano. Como é que uma pessoa com 1,10 m de altura pare uma criança? Né? Porque se a gente tá falando de Nossa Senhora, é a mãe de Jesus. Assim, Como mas é que... igual você falou, em nenhum momento ela se referindo como Nossa Senhora. Nossa Senhora foi a interpretação que a igreja colocou depois. Pois é. Então, E de elas novo, falam eles pegaram a parada e falaram assim, não, é do nosso jeito. Exatamente. Isso é o que me parece. Outra coisa, ela aparece com tipo um manto, assim, alguma coisa em volta da cabeça. Que em outros casos ufológicos a gente também tem essa narrativa. Ô Agnes, quando eu tava olhando esse caso e vendo série, filme, pesquisando, eu não consigo tirar o caso Maria Sintra da cabeça. Menino, você sabe que eu também? Porque é muito igual, é muito parecida a Não, descrição, tem algumas sabe? diferenças, mas eu também, cara. Toda vez que eu penso nesse caso, me vem Maria Sintra na cabeça. Pois é, e aquela parada de todo de branco, entrou num objeto que era branco também, quase celestial que ela falou. Não, e tem mais. Tem mais uma semelhança. O caso Maria Sintra, o objeto não era em forma de sino? Exato, isso que eu falei, Então, exato. tem algumas testemunhas deste caso que dizem que a parte superior do objeto era um pouco mais estreita do que a parte inferior. O que é isso? Sino. Ó, tá aí, ó, já vou deixar pra todo mundo aí que um dos próximos episódios nossos aí, nós vamos falar do caso Maria Sintra, Não, temos que só falar, pra cara, temos que pôr na falar. balança porque eu nunca tinha feito essa ligação até eu começar a olhar esse caso, pra gente Pois fazer esse é. programa hoje. Então, já fica marcado. Outra coisa que a gente não falou, que também tem muita semelhança com outros casos ufológicos. Por que a Lúcia foi uma figura tão importante nessa história? Porque foi o seguinte, só 3 pessoas viram a imagem, certo? Que foram as 3 crianças. A Lúcia foi a única que ouviu a imagem falando. E ouviu, mas não ouviu com o ouvido, porque ela dizia que a imagem não mexia a boca. Então, telepatia, certo? Só que as outras 2 crianças, elas falam que elas ouviram um zumbido. De novo, mais uma coincidência com outros casos ufológicos, né? Sim. Então. E aqui, eu já entrando nesse ponto, eu queria fazer um parêntese para falar dos 3 milagres, que são as três revelações, né? Sim. Pois é, eu queria já entrar nesse assunto, porque isso aí, você não lembra de cabeça, você sabe por alto o que é, que você viu um lugar ou outro, mas quando você vai pegar para ler... Mas enfim, eu quero conversar com você sobre isso. Manda. Olha só, então tá. Igual eu falei, a minha curiosidade sobre isso, sobre o que ela realmente falou, cresceu muito depois que eu descobri essa possibilidade de ser um caso ufológico. Então, vamos lá, para os 3 segredos de Fátima. O primeiro, lembrando, todos esses segredos, eles foram revelados somente a Lúcia. E as 2 primeiras partes foram reveladas em 1941. Ela escreveu um documento revelando as 2 primeiras partes. A terceira parte, ela só foi revelar em 44. E só foi revelado ao público em 2000. E, cá para nós, o terceiro segredo fizeram um mistério, custaram a revelar isso e aquilo. Para mim foi tipo final de Lost, sacou? Paia! Não, sim, foi igualzinho final de Lost. Todo mundo esperava pra caralho, quando revelou aquela decepção. Nós vamos Total. chegar lá,
nós vamos chegar lá. Eu vou ler aqui, eu vou ter que ler, porque eu duvido que alguém tenha decorado isso aqui que ela falou. Se o bicho falou isso pra ela, e ela decorou isso tudo aqui, palavra por palavra, parabéns pra ela. Ela tinha que participar de campeonato de soletrar. Não, ela tinha que Vamos ser lá. atriz, né, gente? Porque. Poxa. Ó, a primeira parte, ela falou que é a visão do inferno. Ah, Então peraí, vamos lá. só um adendo nisso que você falou. Ela não sabia ler nem escrever. Inclusive, uma das coisas que a aparição teria dito para ela, né, segundo a igreja, é que ela tinha que aprender a ler e escrever. Então, como é que ela ia escrever isso aí? Mas ela É, aprendeu a ler e escrever porque ela escreveu depois, em 41. depois ela aprendeu a ler e escrever, mas, gente, Ah, que tá. memória, hein? É. Misericórdia. Ai, vamos lá. A primeira parte é a visão do inferno. Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo, que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, como a forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo caindo para todos os lados, semelhante ao cair das fagulhas em grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizavam e faziam estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes e negros. Essa vista, um momento, e graças à nossa boa Mãe do Céu, e que antes tinha prevenido com a promessa de nos levar para o céu, foi na primeira aparição que teve para ela, Nossa Senhora prometeu que levaria. Nossa Senhora não, o ser prometeu que as levaria para o céu. Se assim não fosse, creio que teríamos morrido de susto e pavor. Esse é o primeiro segredo de Fátima, que sinceramente eu não entendi nada. Na verdade, Não tenho o que entender, é muito essas paradas muito subjetivas que você pode ter milhões de argumentações, milhões de interpretações, a saca? maioria das pessoas vai falar que isso tinha relação com guerra, que ia começar uma guerra. Ah, Aí depois que ia acabar a guerra. ah, tá, Será? tá, beleza. Vamos lá. O segundo segredo. O segundo segredo é a devoção ao Imaculado Coração de Maria e a conversão da Rússia. Esse aí, quando eu li, Não, gente, isso aí eu não tenho condição. Eu não tenho condição. Sério. chutou bem pra caralho, mas enfim, vamos lá. Em seguida, levantamos nossos olhos para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza: Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se fizerem, e eu o disser que salvaram-se muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas não se deixe ofender a Deus. No reinado de Pio XI, começará outra pior. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal de Deus, vos dar o que punir o mundo pelos seus crimes por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia a meu imaculado coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá à paz, caralho, senão espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas, por fim o meu imaculado coração triunfará. O Santo Padre consagre-me-á a Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Que ano que isso aí foi trazido a público? Isso aqui em 44. Ou seja, o que estava acontecendo em 44 no planeta Terra? Guerra. A gente estava na Segunda Guerra Mundial. E aí o que estava acontecendo? A gente tinha a Rússia num momento político importante. Então, essa coisa que eu falei lá atrás, que já no começo do século tinha ameaça comunista e tal, permaneceu durante a Segunda Guerra. Então, é muito conveniente que isso apareça no segredo. Me desculpa, mas como mestre em ciências políticas, eu não tenho como não olhar para isso e ver que tem um contexto social importante. É o que eu falo de interpretação, quando a gente pega assim, segredos, pega profecias, e elas têm várias interpretações, e que às vezes você pega uma profecia, sei lá, de 100 anos atrás, e você lê hoje e fala assim, caramba, ele estava certo. É porque são coisas que se prevê que realmente possam acontecer. E colocam-se elas num contexto não datado, de forma que sempre que você possa ler e estiver naquele clima, naquele contexto que foi escrito, ela serve.
que é o Sim. caso dessa segunda parte, ela encaixa nos dias de hoje. Sim. Então, para uma pessoa menos que tenha conhecimento e tudo, e pegar isso e ler, vai virar e falar assim: Nossa Senhora estava coberta de razão. Não, e aí aí é outra questão para a gente analisar socialmente isso. A Rússia, embora seja um país na Europa, a Rússia tem uma cultura diferente da cultura ocidental. E tudo que é diferente causa estranhamento, causa repulsa, né? E aí a gente está falando de uma hegemonia, de um momento em que o pensamento ocidental se tornava cada vez mais hegemônico, né? Assim, isso, lógico, já vinha de muitos séculos, mas mais uma vez isso aparece, né? Então não dá para gente fazer uma análise, porque aqui assim também, né, PH, a gente está tentando, por mais que esse assunto não seja a ciência pura, a gente está tentando olhar com um olhar científico, né, para isso, com todos os elementos que traz, seja da física, da biologia, da ciência social. A gente está tentando olhar para isso, então não tem como você não, sabe, pô, esses eventos aí, é que nem as crianças, elas viram várias vezes. Em junho, por exemplo, antes desse dia mais importante, de outubro, em junho, mais ou menos 50 pessoas que estavam com as crianças lá viram. Porque quando ela aparece, né, em outubro, ela aparece em cima da árvore, da azinheira lá. Que depois, inclusive, eles cortam a árvore para não ter peregrinação, umas coisas assim. Mas, enfim, em junho, eles já tinham visto. Ninguém viu a santa ou o disco, mas viram um vento muito forte em cima da azinheira e uma bola de luz muito forte também. Aí, tá vendo? Então é toda uma sequência de acontecimentos, e aí quando saem esses segredos que você está colocando aí pra gente, tudo me parece muito conveniente, PH. Sempre é conveniente, igual você estava falando aí agora, que ela apareceu em cima da árvore azinheira lá e cortaram a árvore para não fazer peregrinação na árvore. É tipo a igreja cortar e falar: Vocês querem rezar? Não é aqui não, é lá, ó, lá dentro da nossa igreja. Ó, achei aqui nas minhas anotações o nome do padre que viu o globo luminoso, o objeto, o disco, e que depois defendeu e falou que era Nossa Senhora, é João Quaresma. João Quaresma. A Quaresma tem alguma coisa a ver com ele ou não? Acho que não. É porque tudo tem. Hoje em dia você pega lá. O que é isso? A veio do santo. Então é bom perguntar, né? Eu Enfim. acho que não. Bom, então tá. Tem o terceiro segredo, que é igual o final de Lost que eu falei. Vocês estão curiosos pra saber qual que é o terceiro segredo de Fátima? Pois bem, depois que eu falar, vocês vão falar assim: Porra, era isso? Vamos lá. Escrevo em ato de obediência a vós, meu Deus, que me mandais por meio de sua excelência reverendíssima, o senhor bispo de Leiria, e da vossa e minha santíssima mãe. Depois das duas partes que já expus, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com a espada de fogo na mão esquerda. Ao cintilar, despedia chamas que pareciam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expelia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte, dizia: Penitência, penitência, penitência. E vimos uma luz intensa, que é Deus, algo semelhante a como se vê em pessoas no espelho, quando se passa um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento que era o Santo Padre. Vimos vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, subir por uma escabrosa montanha, no cume da qual estava uma grande cruz, de tronco grosso, de tronco tosso, como se fora de sobreiro com uma casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade, meio em ruínas e meio trêmulo, com andar vacilante, acabunhado de dor e de pena, lá orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegando ao cimo do monte, prostrado de joelhos, aos pés da cruz, morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas, assim mesmo foram morrendo uns após os outros, os bispos, os sacerdotes, religiosos e religiosas de várias pessoas seculares, cavaleiros e senhoras de várias classes e posições. Sob os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal na mão, recolhendo neles o sangue dos mártires, e com eles irrigando as almas dos que se aproximavam de Deus. De novo, eu não entendi nada. Então, pra mim, paia, né? Paia. Paia.
É. Paia, Pois não. é, ué. Ó, Fala que tá tipo o final de Lost. mano, total, Ah, tem dó. total. Eu cresci com o pessoal, quando tocava nesse assunto, falava assim: o terceiro segredo é a revelação da besta do apocalipse. É a terceira guerra mundial, é por isso que eles não querem revelar, porque vai causar pânico quando falar a data da terceira guerra mundial. Vai ser o dia vai ser quando o mundo vai acabar. E não é porra nenhuma disso. Então, mas é muito complexo de entender esse último segredo, né? Ah, isso me aterrorizou minha infância inteira. Se eu soubesse que era um trem cagado desse, eu não ficava com medo. É muito complexo entender isso, porque é o que tu falou. É, você é tão amplo, é tão vago que você pode entender isso. De milhões de formas diferentes. E sabe, sim, isso vem muito tempo depois, com o Papa autorizando, com toda uma política da Igreja Católica envolvida, sabe? É muito, sei lá, cara, pra mim Ah, isso mas eu aí acho que o departamento de marketing do Vaticano, eles podiam ter dado uma garibada nisso aí e soltado um negócio mais bacana, entendeu? Mas enfim. podia, podia. Eu tenho certeza que depois desse incidente aí, além da igreja, várias outras pessoas estudaram o caso, foram correr atrás de informação, até mesmo ufólogos. Porque se a gente que é mais leigo tá vendo aí a, a consistência de ter sido um caso ufológico, imagina que a gente já tem mais conhecimento do assunto. Então, cara, você sabe que ao contrário do que o senso comum dentro da ufologia diz, a academia, desde sempre, tem gente dedicando pesquisa à ufologia. A questão é que essas pessoas são muito questionadas, muitas vezes, e descredibilizadas, mas isso não significa que elas não estão lá. E um desses caras é o Joaquim Fernandes, é um professor de história da Universidade do Porto, então não estamos falando de um Zé Mané. Esse cara entrevistou mais de 100 pessoas, mais de 100 testemunhas do caso, e para ele, assim, é certo de que teve uma influência muito grande dos jesuítas, inclusive aqueles que estavam acompanhando as crianças naquele dia. Então, assim, a gente não está falando só de... porque, e, assim, fora isso, naquele... Perdão, naquele dia também tinha muitos jornalistas. Aliás, não só naquele dia, mas em vários momentos. Eu cito junho aqui, em junho já tinha jornalista acompanhando. Então, realmente, esse é um caso que foi pesquisado por sociólogo, foi pesquisado por historiadores, foi pesquisado por muita gente no meio acadêmico. Então, não dá para a gente tratar isso só como uma doideira nossa, entendeu? Porque não é isso, uma doideira de quem é ufólogo e tá querendo achar informações onde não tem. Muito pelo contrário, né? Eu, pelo menos, eu sou do tipo de pessoa que acha que uma das principais tarefas da ufologia, embora eu não seja ufóloga, claro, né? Eu sou uma jornalista, tô aqui só passando a informação, mas eu acho que uma das principais tarefas da ufologia é limpar e mostrar aquilo que é possível explicar de uma maneira racional. Esse caso não é possível. Eu sempre falo com todo mundo que quando você abre a cabeça pro impossível, pode ser o caminho para você chegar na verdade. Quando você esgota as possibilidades científicas que você tem para explicar um fenômeno, por que não abraçar o sobrenatural e procurar ali. Quando eu falo sobrenatural, eu não quero dizer de. Sobrenatural tem uma conotação muito de fantasma, desse tipo de coisa. Não. Quando eu falo sobrenatural, é alguma coisa que não é natural. Explicações além daquilo que a gente entende por normal. E pode ser possível, pode ser possível. Eu vejo nesse caso, principalmente depois que eu fui ler agora para fazer isso aqui, que para mim isso é um evento ufológico assim descarado, mas eu não tenho sombra de dúvidas, nenhuma, nenhuma. Respeito muito que tem uma opinião contrária, quem realmente acha que foi uma aparição de Nossa Senhora, mas não dá. Você pega os fatos, o que realmente ocorreu lá, não dá, não dá. Não, não dá. Ó, você sabe que tem uma passagem, né, que dizem, alguns pesquisadores apontam aí,
uma coisa muito curiosa, e eu quero falar isso com todo respeito à maçonaria, de modo algum querendo aqui descredibilizar, assim como não quero descredibilizar a Igreja Católica, mas tem alguns pesquisadores que falam de um maçom chamado Arthur de Oliveira Santos, que teria até sequestrado as crianças, sabe? Diz que ele sequestrou, prendeu as crianças por 2 dias, foram eles que teriam cortado a tal da videira, e depois, mais adiante, eles fizeram até comício, mas foi uma catástrofe, ninguém apareceu, tentando desmentir o caso. Por que eu acho isso também um pouco estranho, embora, né, tô falando de pesquisa que me parece alguma pesquisa séria apontando para isso. Porque a maçonaria, para quem conhece um pouco, sabe que a maçonaria tem uma pesquisa muito séria em todos os fenômenos não explicáveis. Então me parece um pouco estranho que um maçom faça isso. Se fez, certamente não foi em nome da maçonaria, porque penso, pelo que conheço da maçonaria, e eu convivo muito com uma pessoa de 33º grau da maçonaria, me parece que a maçonaria teria muito respeito por essa experiência e ia querer aprender, mas não sequestrando criança. Isso é delírio, isso é viagem de quem gosta de uma boa teoria da conspiração. Mas tem essa passagem e a Lúcia teria sido sequestrada de novo um pouco mais adiante. Parece que não foi a única vez, né? E só para completar, PH, porque você perguntou das questões de pesquisa, tem uma outra linha que faz uma relação do estudo do Le Bon da psicologia das multidões, né, com o que aconteceu ali naquele lugar, né, e que inclusive fala um pouco de como o hermetismo ainda tinha, né, uma influência ali naquele lugar, em oposição ao pensamento que, enfim, vem da Grécia aí até o iluminismo. E, para finalizar, um outro ponto de vista que também tem algumas pesquisas é do ponto de vista da discussão de classe, né? Os camponeses, de um lado, com conhecimentos tradicionais, com, né, não letrados, e de outro lado, os livre-pensadores, antimonarquia, e que eram bastante conservadores, né? Então, acho que vale a pena a gente usar um pouco também desses olhares, que nem todos eles vão apontar para a ufologia e tal, mas eu continuo aqui com a minha opinião, viu, PH? Pois é, e vem com esse papo de histeria coletiva. E não, obrigado. Histeria coletiva, não rola. Não rola. Eu Não também rola. acho que não tem como, não. Nesse caso, não. Principalmente porque teve avistamento de coisa no céu. Porra, 50 mil Todo mundo pessoas, relata. velho. 50 mil Sim, pessoas. e relatando que o negócio fazia tanto calor que secou as roupas do corpo. E não, outra coisa também que tem nesse caso é como é que chama? A baba cósmica. Aquele. Tem vários É um casos resíduo ufológicos. extraterrestre, assim, que Isso, é um quando a nave sai, resíduo que deixa isso. fica. Parece uma teia de aranha, uma coisa, mas você encosta, desaparece o negócio. E teve isso lá também. Exato. Na verdade, tem o cabelo de anjo, né? Que é tipo um algodão, assim, que quando você encosta ele some. E tem a baba cósmica, que é mais como se fosse uma gelatina mesmo, que fica em locais de pouso, locais de avistamento. Então eu tô Mas é a mesma coisa. confundindo. É o cabelo de anjo É o que teve cabelo de nesse anjo, então, caso. né? Que parece que ficou na árvore. Sim, aí quando você encosta, ele some. É. Exatamente, é o cabelo de anjo. Isso é muito comum em vários casos. Vários casos ufológicos. Tem um monte Mais uma deles, um prova monte. que reforça a nossa teoria. Então, se é aí assim, né, aquela velha história. Se é extraterrestre, se é um ser multidimensional, se é agente no futuro, não sei. Mas encaixa com vários relatos que a gente tá colocando na prateleirinha ufologia. Sim. E eu vou te falar que a explicação ufológica, ela para mim é mais plausível do que a explicação católica. Para mim também. Muito difícil acreditar nessa. Até porque, aliás, acho que vale a pena a gente fazer um episódio disso, viu, PH? Se a gente olhar
na história da humanidade, todas as coincidências, não é privilégio da Igreja Católica ter repetição de evento e transformar isso numa coisa sagrada. Eu já vou deixar aqui então uma dica de leitura pra galera. É dentro desse assunto que procurem ler, que nós vamos gravar um episódio sobre isso. Existe um livro chamado Astronautas de Jeová. Ele pega basicamente trechos bíblicos e mostra pelo viés ufológico. E é tanta coisa. Eu vou citar alguns exemplos rápidos. A abertura do Mar Morto, especula-se que foi alguma força gravitacional que fez o mar abrir. Quando Moisés subiu até o Monte Sinai, que o Monte Sinai estava envolto em chamas e nuvens. Poxa, Sim. era uma nave que estava lá em cima. A estrela de Belém, guiando os 3 reis magos. A Maria ter tido Jesus virgem. Enfim, são vários e vários e vários pontos que pode não ser verdade. Pode não ser verdade, mas te deixa com a pulga atrás da orelha. Então quem gosta do assunto, procura aí Astronautas de Jeová, tá ok? Pode pegar e ler, que é um assunto fantástico. Boa, PH. Eu não li esse livro ainda, preciso ler. Leia, leia. Nós Lerei. vamos gravar. Lerei. Nós vamos falar sobre ele mais pra frente. Bem, gente, é isso. Esse foi o primeiro episódio. A gente falou então sobre esse caso que é super interessante e é só um entre tantos das aparições marianas. Com certeza a gente vai falar disso de novo, né, PH? Sim, porque são várias. Inclusive, quando a gente estava discutindo hoje o que a gente ia colocar aqui, surgiu até a possibilidade de colocar outras, né, Agnes? Mas ia ficar gigantesco, que são muitas. São muitas. Então a gente pegou essa que foi a mais interessante, deu uma destrinchada. Se vocês sentirem necessidade, que tiverem curiosidade, quiserem saber mais sobre esse assunto, dá um toque pra gente, que a gente prepara novos episódios. É isso aí. A gente vai se ver ou se ouvir certamente de novo na semana que vem. Tchau, tchau. É isso aí. E lembrando, a gente conta a história. Agora, acredite se quiser.